Olá, boa noite. Estou vendo que tem gente entrando. Boa noite a vocês. Que alegria podermos estarmos juntas nessa noite de segunda-feira. É com muita alegria e muito amor no coração que eu estou com vocês nessa noite. Nós vamos conversando um pouquinho, vai me dizendo oi, boa noite, para eu ver que vocês estão online. Boa noite. Me diga de onde vocês são. Boa noite, Solange, Cissa, Sueli, Sabrina. Boa noite. Boa noite, Cissa. Que bom ter você aqui conosco essa noite. As segundas-feiras têm sido muito especiais. Têm sido de muitos aprendizados. É interessante que as pessoas... Boa noite, Sueli. As pessoas acham que preparar um material, para poder falar é também um motivo para a gente sempre aprender alguma coisa nova. Sabrina, boa noite, de Cacequi, Rio Grande do Sul. Olha, que bênção, que alegria ter gente de tão longe aqui junto comigo. Uma mineira e uma gaúcha. Que bênção, que alegria. Estou dando uns minutinhos aqui, enquanto as pessoas vão acessando. Algumas demoram mais para receber a notificação de que nós começamos a nossa live. Boa noite, Solange, de Santo Antônio do Jardim, do nosso ladinho aqui. Boa noite. Roberta, boa noite. Que bom você estar aqui com a gente. Muito bom. Deixa eu ver se já deram uns minutinhos aqui. Vou aguardar mais alguns segundos e a gente já começa essa noite tão especial. Aproveitando para deixar aqui o convite a vocês de que essa live depois vai ficar disponível, claro, aqui no IGTV, mas também estará no YouTube. Então, quem tem canal no YouTube, vai lá, se inscreva no meu canal, que muitos outros materiais serão disponíveis lá. Boa noite. Boa noite. Os materiais e essa live ficará disponível lá no YouTube também. Então, você que ainda não se inscreveu no meu material, no meu canal, desculpa, vão lá, se inscrevam, me ajudem compartilhando essa live, façam comentários, curtam, envia para aquela mulher que você acha que precisa entender sobre se existe padrão para a feminilidade. Boa noite, Simone, Meire, Carol. Boa noite, Carol. Uma alegria ter vocês aqui essa noite. Muito bom. E aí, o que você acha? Existe um padrão para a feminilidade? Você acha que sim, que existe padrão para ser feminina? Bom, é sobre isso que nós iremos falar nessa noite tão especial. Num mundo tão padronizado e ao mesmo tempo tão dividido, é interessante falarmos um pouquinho sobre essa questão, Se existe padrão para ser feminina, se existe padrão para a feminilidade. Sócrates, o patrono da filosofia, tão conhecido, certa vez disse: ainda não cheguei a ser capaz, como recomenda a inscrição, de conhecer a mim próprio. Parece-me ridículo
pois não possuindo eu ainda esse conhecimento que me ponha a examinar coisas que não me digam respeito, não são as fábulas que eu investigo, é a mim mesmo. Desde esse período clássico lá da Grécia Antiga, os filósofos já abordavam uma das maiores questões do ser humano. Quem somos nós? Quem sou eu? E o aforismo grego, conhece-te a ti mesmo, já demonstrava uma grande preocupação acerca do eu interior. Para eles, quem tem conhecimento de si tem conhecimento de tudo. Mas quem sabe tudo de si? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho essa noite. Quem sabe tudo de si? É impossível sabermos tudo sobre nós, mas é possível que passamos a nos conhecer de uma forma tão plena que nós entendamos os nossos comportamentos, as nossas atitudes e os nossos padrões mais íntimos. Hoje, nós somos bombardeados com informações, padrão de beleza, competições, metas e outras coisas que nos fazem perder a noção que nós temos de nós mesmos e a fim de que encaixemos então na sociedade. Essa frase, né, conhece-te a ti mesmo, também dizia São Agostinho, né, vem lá da Grécia Antiga, e é interessante que a filosofia, né, até então dissipada nessa época, muito mais às vezes do que a gente imagina hoje, né, a filosofia deu origem à psicologia. Então, os filósofos gregos lá da Grécia Antiga, eles influenciam muito o surgimento da psicologia. São Tomás de Aquino, ele tinha como base Aristóteles, né, que também faz parte desse núcleo aí da filosofia tão importante para nós. E aí eu te pergunto hoje, afinal, para ser feminina é preciso ter autoestima, dinheiro e se adequar a padrões estéticos de peso, altura e características físicas? O que você acha? Você que acha que para ser feminina a gente tem que cumprir todos esses quesitos? Eu me lembro da época em que as mulheres elas enrolavam o cabelo. Eu me lembro que muitas vezes eu ficava aos sábados um pouco na minha avó, que eu amava, e eu ia de companhia com ela na cabeleireira para que ela fizesse permanente. O cheiro, até hoje, eu reconheço o cheiro do produto, né, da Mônia, que usava no cabelo para que pudesse fazer os cachinhos. Aí, depois de um tempo, eles começaram a nos dizer, através principalmente das mídias, que cabelo liso é que era bonito. E quantas vezes eu fui no cabeleireiro e saía de lá intoxicada com o cheiro da progressiva, que nem era eu que estava fazendo, né? Graças a Deus nunca precisei fazer. Mas eu já vi mulheres ficando carecas pela quantidade de progressiva que fizeram. Por outro lado, eu já vi mulheres se desmaiando por fome, porque elas precisavam atingir então o tão sonhado peso. Eu já vi outras se acabando com medicações como a sibutramina, com efeitos colaterais fortíssimos. Já vi mulheres desenvolvendo a bulimia e a anorexia para poder se adequar a padrões de beleza. Aqui hoje eu não vou falar para você que se cuidar não é importante. É sim, se cuidar é muito importante. Lembra quem participou comigo da jornada Mulheres Originais? Eu disse bastante sobre isso. Quem ainda não viu pode acessar
não temos disponível, mas quem sabe em breve tornaremos possível vocês assistirem novamente. Lá eu digo que o nosso corpo é a casa da nossa alma. Então é importante que a gente se cuide. É importante sim nós cuidarmos da nossa casa e também da nossa alma. Mas nós precisamos encontrar um equilíbrio onde possamos nos amar sem os exageros da aparência e dos padrões que hoje em dia são tão falados. E não tem como eu falar sobre isso tudo sem a gente adentrar no tema da autoestima. E vocês vão me ver falar muito essa palavra hoje, autoestima. A autoestima é um dos grandes pilares da nossa essência e devemos sempre cultivá-la com muito cuidado, dia após dia. A autoestima é a confiança na nossa capacidade de pensar, a nossa confiança na nossa habilidade de dar conta dos desafios básicos da vida, a confiança em nosso direito de vencer e sermos felizes, a sensação de que temos valor e de que nós merecemos e podemos afirmar nossas necessidades e aquilo que nós queremos alcançar com as nossas metas e acolher os nossos frutos, os frutos dos nossos esforços. Em poucas palavras, a autoestima é a visão que nós temos de nós mesmos, ainda que seja inconsciente. É o valor e as qualidades que nós relacionamos a nós mesmos, o conhecimento que temos dos nossos potenciais, pense bem, dos nossos potenciais e a maneira como nós lidamos com as dificuldades diárias sem abandonar os pedaços da nossa essência. Eu queria que vocês participassem aqui comigo, deixando os seus comentários. E aí, como está a sua autoestima? Como está a sua confiança em relação a você mesma? Lembrando que a autoestima, ela é parte do conhecimento que nós temos das nossas potencialidades e a maneira como nós lidamos com as dificuldades diárias sem abandonar a nossa essência. A essência é aquilo que você tem de mais bonito e precioso, aquilo que é natural, que vem de dentro, aquilo que fala sobre você sem você precisar dizer uma palavra. A essência é aquela inocência escondida no meio das brincadeiras e nos sorrisos estranhos. É aquilo que você é você ser na realidade aquilo que você é, verdadeiramente. Nada forçado, nada planejado. Já nasce assim. Você apenas descobre. Essa é a sua essência, a mais bonita e a mais verdadeira. Erroneamente, nós associamos a autoestima com arrogância, com prepotência e simplesmente por gostar de si mesmo. Mas não é bem assim. Autoestima é ter confiança no seu próprio potencial. E essa confiança pode se dar de uma maneira elevada ou de uma maneira baixa, ou seja, sendo autoestima alta ou sendo autoestima baixa. Ambas continuam sendo autoestima. Estou vendo aqui os comentários, a Dani dizendo que está ultimamente a minha está abaixo de 0. Pois é, Dani, hoje eu vou ajudá-la a refletir sobre essa questão, que muitas vezes nós associamos a autoestima a somente padrões estéticos e nós relacionamos a nossa feminilidade com a nossa autoestima e isso está completamente desconectado, isso não é real.
Deixa eu ler aqui um comentário para vocês. Simone, eu tenho 46 anos e a metade da minha vida, se não for minha vida toda, tentando valorizar a minha autoestima. Mas, infelizmente, as pessoas são maldosas e acabamos permitindo que ela seja baixa. Hoje melhorou. Pois é, nós projetamos muitas vezes nos outros as nossas próprias inseguranças. E isso é muito ruim, porque nós tomamos como verdade a fala que não é nossa. Nós tomamos como verdade o espelho que é do outro, não o espelho que é nosso. Por isso é tão importante a gente entender, né, que a nossa feminilidade, que a nossa beleza e que a nossa autoestima não está ligado somente a padrões estéticos, né? Ela é muito além disso. E à medida que vocês conseguirem ir percebendo toda essa beleza por trás da feminilidade, vocês vão descobrir que a aparência, ela é um detalhe, ela é importante, mas ela não é tudo. Então, a baixa autoestima, né, muitas estão dizendo aí que tem baixa autoestima, ela está associada à irracionalidade, à inadequação à vida, à distorção da realidade, um modo rígido de olhar para si mesmo, o medo do novo e do conformismo. Esses elementos nos guiam ao esquecimento da nossa própria essência, aumentando a nossa necessidade de provar para os outros quem nós somos. As pessoas com autoestima baixa geralmente não têm consciência de quem elas realmente são, dos seus valores e qualidades, como eu disse, têm uma visão distorcida da realidade. Elas não aceitam críticas, então as críticas são sempre levadas para o lado pessoal e principalmente relacionado à aparência. Geralmente culpam os outros pelos seus erros, são competitivas, se preocupam com a imagem que os outros têm dela e têm dificuldade em dialogar, pois enxergam tudo como confronto. Essas pessoas são geralmente pessoas com uma baixa autoestima, tá? Lembrando que a autoestima é muito além do que a gente mostra com a nossa aparência, tá? A autoestima feminina. Então, nós já falamos de autoestima, nós já falamos de baixa autoestima, nós vamos falar agora sobre a autoestima feminina, que é o nosso terceiro ponto. 8 em cada 10 mulheres desistem de compromissos importantes que assumem na vida, como encontros e eventos com os amigos, por não se sentirem bem com a própria aparência. Esse foi um dado levantado pelo Relatório Global de Autoconfiança Feminina, Dove, divulgado pela marca em 2016. A autoestima feminina é crítica no mundo inteiro. Os padrões de beleza e pressões sociais disparados pela mídia e disseminados por outros fatores dificultam o processo de manutenção da autoestima alta para o sexo feminino. A autoestima não tem a ver somente com a aparência, mas sim com a crença na capacidade que a mulher tem de se desenvolver uma atividade, um objetivo, um sonho e na liberdade delas prosseguirem tais objetivos e sonhos. Existem alguns pilares para a gente compreender e para a gente desenvolver em nós para que tenhamos uma boa autoestima, como nós dizemos popularmente, né? Uma autoestima alta, né? O primeiro pilar seria a atitude de viver conscientemente. Então, esse é o primeiro pilar, ou seja, ter conhecimento do eu por trás das ações, é ser responsável por tudo que fazemos, ter a mente ativa, saber interpretar
e se inserir no mundo, não deixar levar pela ação do outro, e sim por aquilo que os seus valores dizem. Lembrando que os valores, eles podem ser diferentes de pessoas para pessoas. Então, como também a beleza é muito subjetiva, né? De repente você acha uma pessoa linda, maravilhosa e no olhar de outra pessoa ela não é, né? Então, isso é muito subjetivo. Então, nós precisamos ter atitude conscientemente, sermos conscientes daquilo que é os nossos valores e dos nossos padrões. O segundo pilar, a atitude de aceitação, é ser amigo de si mesmo, reconhecer as suas capacidades, as suas qualidades e os seus talentos, mas também reconhecer as suas fraquezas, os seus defeitos e os seus vícios, e a partir daí tentar melhorar e evoluir, tanto os pontos negativos quanto os pontos também positivos, aquele que só você sabe identificá-los e só você mesmo poderá transformá-los e interpretá-los mais perto da autoestima elevada. O terceiro pilar, a atitude de autorresponsabilidade. Admitir que errou não é fraqueza. Quantas vezes nós achamos que os nossos erros quer dizer que somos fracas? Não. Pedir perdão também não é uma fraqueza. Nós não podemos nos culpar pelos erros que são dos outros e pelos nossos próprios erros. Nós precisamos, acima de tudo, saber pedir desculpa e nos desculpar. Muitas mulheres colocam a culpa na frente de si mesma. Então, tudo pedem desculpa, tudo acham que estão erradas. Gente, as pessoas são diferentes. E os erros, como eu costumo sempre dizer, quem me conhece sabe disso, que os erros são uma oportunidade para a gente fazer de uma maneira mais bacana depois. Sem os erros, muitas vezes nós não aprendemos a agir de maneira diferente e talvez até mais sábias, né? Então, os erros são grande oportunidade de acertos e acertos muito bons, certo? Quarto pilar, a atitude de autoafirmação. Se colocar no mundo sem modificar os seus valores a fim de se encaixar na sociedade. É ser protagonista da própria vida. Ser protagonista da própria vida. Buscando o que você acredita que merece ter e que merece ser. Nós estamos inseridos numa cultura onde nós estamos deixando de ser autores da nossa própria história e nós estamos vivendo as histórias que não são nossas. Nós não queremos mais carregar a nossa própria cruz, nós queremos carregar a cruz que pertence ao outro. Nós não queremos mais participar da nossa própria vida, como se nós deixássemos a nossa vida de lado para viver a vida que não é nossa. Isso é um malefício. Isso prejudica muito a nossa autoestima ou a visão que nós temos de nós mesmos, porque nós não nos damos a oportunidade de viver realmente aquilo que nós somos, com toda a nossa essência feminina e com todas as nossas capacidades, habilidades e virtudes. Quinto ponto, pilar, aliás, a atitude de intencionalidade. É necessário desenvolvermos dentro de nós a capacidade de autodisciplina, que é uma virtude de sobrevivência, que é identificar os objetivos e traçar os caminhos possíveis para atingi-los. É muito comum nós mulheres, principalmente, né? Nós estamos aqui na maioria mulheres e vocês vão concordar comigo, da gente nunca tá feliz com o nosso peso. Fale para uma mulher: nossa, como você tá linda, como você tá bem.
E ela vai te responder: precisava perder 3 quilos ou precisava perder 5 quilos. Nós nunca dizemos que nós estamos bem, que nós estamos felizes com o nosso corpo. Nós sempre temos essa triste mania de elogiar os outros por aquilo que ela veste e não por aquilo que ela é. Isso é muito interessante, que eu sempre cito aqui a minha experiência de 2 anos atrás com um problema grave de saúde que eu tive. E quando o médico disse assim para mim, estávamos eu, meu marido, minha sogra e meu sogro, nós 4. E o médico falou assim que o meu caso era muito grave, que ele iria fazer o meu parto naquele momento. Ele me deu uma camisola do hospital, e vocês veem, né, que eu sempre tô cheia de bugiganga, né? E ele me disse assim: tira tudo que você tem. Tira tudo que você tem. Nesse momento, eu levei um choque, né? Porque ele mandou tirar tudo que eu tinha. Meus brincos, meus colares, meus anéis, minhas pulseiras, enfim, para tirar tudo que eu tinha. E naquele momento eu parei para pensar quem eu sou sem nada daquilo que está em mim. Quem eu sou? O que vai acontecer comigo nesse momento? Será que eu vou sair daqui com vida? Ou será que é a última vez que eu vou olhar para essas pessoas que eu tanto amo? Será? Né? Quanto serás? E nesse momento eu me deparei mais uma vez, tive outras situações que isso aconteceu, mas ali foi um impacto muito grande, porque o médico exatamente me disse isso: tire tudo que você tem, né? Então, o que sobra de nós quando nós tiramos tudo que nós temos? Essa é a nossa essência. E nós queremos, às vezes, dizer que não estamos bem por conta da nossa aparência. Mas o que de fato nós temos feito para mudar aquilo que somos? Eu preciso emagrecer 3 quilos, né? Essa é a conversa de mulher, o papo de mulher. Mas o que você tem feito efetivamente para perder os 3 quilos? Qual é a sua atitude de autodisciplina? Qual? Essa é uma atitude de sobrevivência, né? O nosso 5º ponto. E o nosso 6º ponto, o 6º pilar, diz-nos que é ter atitude de integridade pessoal. É ter consciência dos nossos ideais, das nossas crenças e dos nossos valores, aplicando de maneira consciente e íntegra no nosso comportamento. O sentido, o pilar que nos diz da nossa atitude de integridade pessoal. Isso, gente, diz muito sobre a nossa autoestima, como nós nos estimamos. É muito interessante e muito pertinente nós sabermos, né, que a nossa aparência, o nosso físico é a casa da nossa alma, mas verdadeiramente e maravilhosamente a nossa autoestima, a forma que nos estimamos, está muito mais relacionadas àquilo que realmente somos aqui, dentro do nosso coração. Então, quando você for olhar para si mesmo, olhe um pouquinho além daquela barriguinha que está te incomodando, ou daquele cabelo que não está legal, ou daquele pé de galinha que apareceu, né? Você está viva. E isso, tudo que tem acontecido com você, é sinal de que você está viva. Nós vamos envelhecendo, nós vamos nos transformando, não só em relação à nossa maturidade, mas nós vamos nos transformando em mulheres reais. E isso é uma maravilha. Não olhe para si mesmo sem autoconhecimento. Sem autoconhecimento não há autoestima, pois nós começamos a valorizar somente a aparência, esquecendo-nos da essência.
Você que está com papel, com uma caneta aí na mão, anote isso. Eu acho que vai ser útil para a sua vida. Vou falar sobre vários pontos aqui. Eu falei sobre os pilares da autoestima, o que você precisa fazer para desenvolver a autoestima em você, e vou falar para você alguns pontos que vai ajudar você durante o seu dia a dia a refletir e a olhar para você de uma maneira diferenciada, potencializando a sua feminilidade. Vivermos nos comparando as pessoas com qualidades e características diferentes da nossa. Eu não posso pegar a exemplo aqui, vou falar de uma mulher que todos nós conhecemos sem dúvida, mas eu não posso olhar para Gisele Bündchen e querer ser igual a ela. Gente, vai ser muita sacanagem comigo, né? Eu não tenho a altura dela, eu não tenho o biotipo dela, a magreza dela, eu não tenho o cabelo, eu não tenho os olhos, eu não tenho nada que é dela. Como eu vou querer ser igual a ela? Mas eu sou eu tenho as minhas próprias características, eu tenho o meu biotipo. Como eu posso valorizar aquilo que eu sou? Né? As minhas características, ela mora num país diferente do meu, ela tem uma condição de vida diferente da minha, possibilidades totalmente diferentes. Como me comparar? Às vezes nós pegamos esses modelos e queremos comparar. Como diz Rubem Alves, a comparação é o ladrão da felicidade. E nós vamos deixando com que esses ladrões vão roubando e minando pouco a pouco a nossa possibilidade de ser feliz, né? É aquela história que às vezes eu fico olhando tanto a grama verde do vizinho que eu esqueço de cuidar da minha. E às vezes eu nem presto atenção que aquela grama do vizinho não é uma grama de verdade, ela é artificial. Então eu fico tão preocupada com aquilo que o outro tem e o modo como o outro é, que eu esqueço de viver a minha própria felicidade e aquilo que realmente eu posso ser, que está dentro das minhas possibilidades. Então, olhe mais para si de uma maneira mais amena, mais feliz, se permitindo mais nesse sentido. Você é aquilo que você pode ser exteriormente, e aquilo que nós somos interiormente pode ser mudado sempre, porque nós temos essa capacidade de evoluirmos emocionalmente. Alienar-se de você mesmo sem entender seus comportamentos, seus pensamentos e suas emoções. Isso vai gerar em você frustrações, sentimentos como raiva, como tristeza, como rancor, que muitas vezes você nem sabe explicar o porquê. Então, não se aliene de si mesmo. Cuidado com a mente, ou seja, com o que você lê, com o que você estuda, com o que você vê e com o que você medita. Cuidado, isso é cuidar da mente. Cuidado com a sua saúde. Como eu disse, o nosso corpo é a casa da nossa alma. Então, tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física. E mulheres, vou falar algo para vocês que é muito importante. Descansem um pouco. Se permita o descanso. Nós não permitimos parar, a gente tem que estar sempre fazendo algo, sempre na ativa. Permitem-se descansar. Sabe o homem quando chega do trabalho, ele tem uns 10 minutos na caixinha do nada? Nós precisamos dessa caixinha do nada também. A imagem exterior é a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso corpo. Cuidado com a casa de vocês, a casa de verdade. Nós precisamos, dia a dia, encontrar a virtude da ordem. O exterior vai refletir o cuidado principal, que muitas vezes está sendo negligenciado, que é o cuidado interior. É aí que nós começamos a desenvolver a nossa autoestima, no cuidado interior. O que está externo só vai refletir aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes o nosso corpo só revela
aquilo que está dentro de nós, o quanto nós não olhamos interiormente. O nosso corpo é reflexo disso. Nós fazemos nossas prioridades e o nosso tempo. Ah, Luciene, esses dias me perguntaram assim, Luciene, você sempre tá maquiada? Você dorme e acorda assim? Não, eu acordo 10 minutos antes de todo mundo de casa acordar. Eu gosto de passar meu batom, meu blush, nunca ninguém me vê sem blush, porque eu sou muito branquela, então é o jeito que eu me sinto bem. Mas eu vou lá e faço meu tempo de uma maneira que eu possa fazer isso. E se eu não fizer, tá tudo bem também. Eu sobrevivo. Eu não sou somente isso, eu sou muito mais do que isso. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade também, né? Arrumem, meninas, mulheres, arrumem atividades que elevem a sua autoestima. Pessoas com autoestima elevada geralmente procuram envolver-se regularmente com atividades que ela goste, atividades como ler um livro para se desenvolver pessoalmente, ou simplesmente atividades que a pessoa pode se sentir feliz ao fazer, né? Realizar um passatempo favorito com pessoas com autoestima também elevadas, uma atividade física, um jardim, vou plantar flores, eu vou ler um livro. Nós precisamos ter atividades das quais nós nos sentimos bem. Pessoas com autoestima, com uma autoestima, aliás, elas investem seu tempo em atividades que fazem se sentir bem, tanto a curto como a longo prazo, né? Então, invista em algo que você goste também. Isso é genuíno, é bom, né? E às vezes é esse tempo que nós temos para descansar. Então, invista nisso. Tenha interesse por você. Pessoas também com autoestima elevada são interessadas em si mesmos. Elas são muitas vezes o tipo de pessoa que mantém um diário, né? Ou que ela se eleva com seus projetos, com seus comportamentos e com o seu desenvolvimento. Gostam de ser estimuladas, de explorar a si mesmo e procurando meios, né, que ela possa enfrentar de frente aquele lado negro que todo mundo tem, né, que é as suas dificuldades, as suas próprias dores. Levando em consideração tudo isso, elas descobrem verdades que são muito benéficas para si mesmo. Então, tenha interesse, um interesse genuíno por você. Ajude as outras pessoas a se amarem. Pessoas com autoestima elevada conseguem amar muito mais os outros. Não é à toa que um dos mandamentos é: ame o outro como a ti mesmo. Que você precisa se amar, você precisa se conhecer, você precisa estar em paz com você para conseguir amar efetivamente o outro. Essas pessoas, ela têm uma forte confiança em si, elas não se sentem ou não sentem a necessidade de caminhar, de pisar sobre as pessoas, de ignorá-las, tentando desvalorizar as pessoas que ela até então entende como incompetentes. Pessoas com autoestima elevada, elas podem se atrever a dar de si para os outros, escutam os outros, respeitam as outras pessoas como elas são e normalmente são empáticas com a dor e o bem-estar do outro. Pessoas com baixa estima, por exemplo, elas não se podem dar o luxo de fazer isso porque elas sempre estão comprometidas a se defender, a ficar na defesa. Pessoas com autoestima elevada, no entanto, não sentem a necessidade constantemente de se autoafirmar ou de provar aos outros que elas são boas o suficiente, porque elas já sabem que elas são boas o suficiente, elas não precisam provar isso a ninguém. Busque
a ter qualidade de vida e de bem-estar. Pessoas com autoestima elevada têm um estilo de vida saudável. Elas sabem que são pessoas valiosas, elas cuidam do próprio corpo, comem e bebem de uma forma saudável, pratica exercícios e atividades, procura se descansar, valorizam a si mesmos com atividades que não são prejudiciais, não entram em excessos, né? Seja excessos de substâncias nocivas, seja excesso de vaidade, excesso de drogas, enfim. Quando eu sempre falo que por trás dos excessos há sempre uma falta, né? Então a gente precisa olhar para os excessos como algo que realmente é prejudicial em todos os sentidos. Acredite em seus projetos e em suas metas. Não esperem que sempre aconteça o melhor. E isso geralmente pode atrair ou não prosperidade, sucesso e fatos positivos. Ter um projeto de vida e acredite na realização desse projeto de vida. Nós estamos muitas vezes preparados para aquilo que é bom, mas na vida há legitimidade, né? Naquilo que é bom, que é feliz e naquilo também que é triste. Então, a autoestima está muito relacionada à nossa coragem de enfrentar todas essas dificuldades ao longo da nossa vida. As dificuldades vão surgir e nós precisamos ter essa capacidade, né, de superar, a coragem de enfrentar todas essas adversidades. Como a alegria, a tristeza também é um sentimento muito legítimo. Então, nós entendemos que para a gente poder reconhecer a alegria, muitas vezes nós precisamos entender também o que é tristeza, porque a gente coloca uma em confronto com a outra. Aqui, chegando até aqui comigo, você conseguiu perceber que nós estamos sempre ligadas na parte externa, na parte exterior, e por poucas vezes nós relacionamos a autoestima ao que essencialmente nós somos. O único padrão da feminilidade é nós caminharmos com o reencontro das nossas virtudes. E quais são as nossas virtudes? As virtudes, primeiramente, elas podem ser reconhecidas como aquilo que compõe a nossa essência, aquilo que forma o nosso caráter. O significado mais associado à virtude é da excelência. Cultivar virtudes é crucial para nós desenvolvermos ou para o desenvolvimento de uma pessoa, pois é a forma de nós estarmos dispostos a praticar o bem, a sermos excelentes. As virtudes se configuram em hábitos que são capazes de levar alguém à excelência, ao que há de melhor na condição humana. Dentre as virtudes, nós podemos destacar a justiça, a persistência, o otimismo, a humildade, a bondade, a compaixão, a empatia, o perdão, a honestidade, a disciplina e a coragem. Isso tudo está dentro de nós e nós precisamos trazer à tona. Todos nós temos a capacidade de colocarmos em prática essas virtudes. Só que muitas vezes, por não termos o autoconhecimento, nós não deixamos que elas venham à tona. O peso nós podemos mudar. O tempo nós podemos arranjar. E a autoestima tem muito a nos revelar. A feminilidade só se encaixa, o padrão, aliás, da feminilidade só se encaixa
nos padrões das virtudes. O resto a gente consegue pouco a pouco e aceitando e buscando novas soluções. Para a gente... Tô vendo aqui a Lu, que chegou no finalzinho. Oi, Lu, boa noite. É uma alegria ter você aqui, mamãe querida. É provável que vocês conheçam Rubem Alves, né, que eu citei antes. Mas é possível que vocês conheçam também o Mário Quintana, poeta famoso, escritor, tradutor e alguém que escreveu uma crônica, dizemos assim, muito interessante, da qual eu vou dividir com vocês nessa noite e que depois eu vou compartilhar no meu feed para vocês poderem divulgar a beça. Ele fala sobre a felicidade realista. A princípio, bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já é um pacote, claro, louvável. Mas nossos desejos são os mais complexos possíveis. Não basta que a gente esteja sem febre. Queremos, além de saúde, ser magérrimos, sarados e irresistíveis. Dinheiro, não basta termos para pagar o aluguel, a comida e o cinema. Queremos a piscina olímpica e uma temporada num spa 5 estrelas. E quanto ao amor? O amor. Não basta termos alguém que nós possamos dividir uma pizza e conversarmos. Isso é pensar pequeno. Nós queremos amor, todinho maiúsculo. Queremos estar visceralmente apaixonados. Nós queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados. Queremos jantar à luz de velas de segunda a domingo. Queremos ser felizes e não de outro jeito. E é o que dá ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Ter um parceiro constante pode ou não ser sinônimo de felicidade. Você pode ser feliz de várias maneiras. Feliz com um parceiro ou feliz da maneira como você escolheu, sem nenhum. Não existe amor minúsculo, principalmente quando se trata de amor próprio. Dinheiro é uma bênção. Quem tem precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo. Não perder tempo juntando e juntando. Apenas o suficiente para se sentir seguro, mas não aprisionado. E se a gente tem pouco, é com este pouco que a gente vai tentar segurar a onda, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de humor, um pouco de fé, um pouco de criatividade. Aliás, muita fé. Ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável. Fazer exercícios sem almejar passarelas, trabalhar sem almejar o estrelato, amar sem almejar o eterno. Olhe para o relógio, hora de acordar. E é importante pensar-se ao extremo, buscar lá de dentro aquilo que nos mobiliza, instiga e conduz, mas sem exigir-se desumanamente. A vida não é um jogo onde só quem testa seus limites é quem leva o prêmio. Não sejamos vítimas ingênuas de tal competitividade. Se a meta está alta demais, reduza. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente o seu próprio jogo. Faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade
é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes que nos atormenta e provoca inquietude no nosso coração. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. A felicidade está nos pequenos atos, na singeleza e na simplicidade. Para ser feminina e para encaixar nesse padrão da feminilidade, você precisa ser feliz, se encontrar-se com muito ou pouco dinheiro. Você precisa entender que a nossa vida é real e que nós não estamos num conto de fadas e que é possível. É possível sempre termos fé e esperança e que o amor próprio é o amor fundamental para que a gente possa amar o próximo também. É isso, gente. Curta os momentos bons da vida. Nós estamos passando por uma infinidade de momentos que nos ensina que nós precisamos ser felizes com aquilo que temos, que isso tudo que nós conquistamos, isso tudo é passageiro e que aquilo que é eterno pode estar dentro de nós. Vivermos realmente as virtudes é ter uma possibilidade de termos uma vida de santificação e ganharmos também a vida eterna, aquela que não acaba, aquela que traz felicidade plena. Hoje me perguntaram qual o meu livro favorito. Me perguntaram isso, com talvez até uma ingenuidade. E eu disse assim, que o livro que mais nos ensina sobre o que é ser humano, o que é ser mulher, e o que é ser feminina e o que é ser feliz, é esse daqui, ó. Não existe nenhum livro melhor do que esse. E se nós estivermos realmente prontas para viver o que ele nos ensina, nós estamos realmente plenas, estamos realmente no paraíso. Queria deixar aqui... obrigada. Obrigada pelo carinho, Simone. Eu queria deixar aqui com vocês o meu carinho. Quero que vocês comentem. Essa live vai ficar gravada. Compartilhem com aquela mulher que você acha que tem que ouvir essas palavras. Compartilhe com aquelas pessoas que vocês acham que essas palavras possam contribuir com a vida delas. Vamos divulgar. Lembrando que quando a gente alimenta o amor ao próximo, nós também alimentamos amor por nós mesmos. Nós não sabemos, na mesma medida. Nós recebemos e nós sentimos. Então não deixe de compartilhar. A nossa autoestima está muito mais ligada àquilo que essencialmente somos. Por isso eu trouxe essa palavra, a feminilidade. Existe um padrão, porque a feminilidade não é só uma roupa ou um batom que você usa. Ele é o conjunto de tudo que somos, especialmente o nosso eu interior. Então dedique tempo a você, dedique um tempo em oração. Vocês sabiam que à medida que vocês rezam, vocês também estão conversando e falando de si e aprendendo muito sobre si mesmo? Dedique, né? Dedique tempo para você, dedique tempo para o outro, dedique tempo em coisas que você realmente encontra prazer. Dedique tempo àquilo que é bom, desenvolva as virtudes dentro de você. Você é capaz, você consegue. E eu estou aqui para poder te ajudar. Semana que vem, segunda-feira, temos mais live, se Deus quiser.
Queria mais uma vez deixar o convite aí para quem tá lá no YouTube, se inscrevam no meu canal. Pouco a pouco os materiais serão divulgados lá, muitos materiais bacanas, materiais interessantes, materiais que eu tenho certeza que vai ajudar você, não só em relação à sua feminilidade, mas em relação a tantos outros assuntos que também são importantes. Procurem sempre estar vendo os meus stories, que lá também tem alguns conteúdos que são bacanas. Dê sua opinião, comente, fale para mim: Luciene, gostaria de ouvir sobre esse assunto, eu sou mulher, gostaria de ouvir sobre esse assunto que vai me ajudar. Vão dizendo lá, que aos poucos eu vou trazendo todo esse material para vocês. Gostaria de deixar então aqui meu muito obrigada a todas vocês. Meire, vamos ver quem mais tá aqui que eu não falei ainda. Adriele, um beijo para vocês, né? Para você e para sua princesinha. A Lu, que eu já deixei um beijo. Flávio, temos homens aqui também, isso é bom. A Mila, Emília, um beijo para você e para todas as mulheres e também para os homens que permaneceram aqui comigo. Eu peço que o Espírito Santo derrame muitas graças sobre a sua vida, que nos proteja, que nos ampare nesse momento, que a nossa feminilidade e a nossa capacidade de cuidar, de amar e de aconchegar possa aquecer muitos corações nesse momento que nós estamos vivendo. A nossa feminilidade vai ajudar também e pode estar a serviço do próximo que tanto precisa nesse momento. Que o Espírito Santo encha abundantemente a vida de vocês de amor, de alegria, de saúde, e que vocês possam permanecer aqui comigo todos os dias e especialmente na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Um beijo e até mais.